Tá enquadrado aqui, ó. Tá. Ver se tá ligado, tá. Então eu vou continuar, tá? Com continuidade, que é de onde eu parei na aula passada. Eu dei duas definições na aula passada. Definição do que é uma função ser contínua num conjunto, que é quando a função é contínua em todos os pontos desse conjunto, e a definição do que é uma função ser dita contínua. É quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, ó, lembre disso, tá? Uma função é dita contínua quando ela é contínua em cada ponto do seu domínio. Aí tem umas proposições decorrentes da definição de continuidade, tá? Da definição de continuidade, que são as seguintes, ó. São as propriedades operatórias da continuidade. Proposição. Silêncio. Sejam FG funções e P um número real. Silêncio. Entre em silêncio. Sejam FG funções e P um número real. Se FG são contínuas em P, então a soma das duas é contínua em P. Bom dia. Então a soma das duas é contínua em P. A prova disso é simples, tá? E eu vou dar a prova para o caso em que eu estou considerando da aula passada para frente. Que é o seguinte, eu disse, ó, na aula passada, a partir desse ponto, quando eu mencionar a continuidade de uma função no ponto, eu vou assumir que o ponto é ponto de acumulação do domínio da função a qual eu estou me referindo. Tá certo? Porque é o que interessa. É o que interessa. Os livros textos não falam em ponto de acumulação, porque na prática eles só trabalham com ponto de acumulação. Mas você precisa saber, tá certo, que só faz sentido mencionar limite de uma função no ponto se esse ponto é ponto de acumulação. Porque é só aí que você tem a unicidade, certo? E no caso de uma função ser contínua no ponto, que é uma definição, né? Definição dada por épsilons e deltas, você tem que, se o ponto é ponto de acumulação, você relaciona a continuidade com o limite. Uma função é contínua no ponto P, se somente se o P pertence ao domínio dessa função e o limite da função nesse ponto é o valor da função nesse ponto. Saibam vocês que isso é uma propriedade, que muitos livros dão como definição. Por quê? Porque na prática eles só trabalham com ponto de acumulação. E aí, como daqui para frente, né, da aula passada para frente, quando se faz menção à continuidade de uma função no ponto, o ponto eu vou assumir como ponto de acumulação, todos vamos assumir. Para provar que uma função é contínua no ponto, basta provar que o ponto está no domínio da função e que o limite da função no ponto é o valor da função nesse ponto, certo? Se você assume isso, a demonstração fica bem simples. Por quê? Admita, vou fazer a demonstração só para essa, o resto eu vou só enunciando, tá? Admita as hipóteses, tá? Admita as hipóteses. Então, tá? Daí P pertence ao domínio da F, porque a F é contínua em P, tá certo? Limite de F
em P é f de P, P pertence ao domínio da G e limite de G em P é igual a G em P, tá? Função G em P. Pronto. Logo, qual é a conclusão? Primeira conclusão. Como P está no domínio da F e P está no domínio da G, P está na intersecção dos domínios, que é o domínio da soma. Então, a primeira conclusão de continuidade da soma em P está garantida. Primeira condição, né? Primeira continuidade. A primeira condição da continuidade da F mais G em P está garantida. E aí, como é bom você ter a continuidade em termos de limite, porque você usa tudo que você, todo o ferramental que você tem de limite para demonstrar a continuidade, tá certo? Porque a próxima condição que eu devo ter para que a soma seja contínua em P é que o limite com x tendendo a P de quem? Da soma de F com G, né, em x, tem que ser F mais G em P. Olha, mas o limite da soma é a soma dos limites, desde que os limites existam, tá? Mas vão existir por quê? Por causa das hipóteses. Tá? Isso aqui, essa igualdade, é se esses dois limites existem. Então, assumindo que esses limites existem, eu tenho igualdade. Só que os limites não existem. Só que os limites existem. Porque quem é o limite? Quem é isso aqui? É f de P, porque a função f é contínua em P. E quem é esse segundo limite? G de P. Mas quem é f de P mais G de P? É a função f mais G aplicada em P. Então pronto. Daí, entendeu a demonstração? Daí f mais G é o quê? É contínua em P. Só ressaltando aqui, que eu já devia ter feito antes, não esqueçam, né? É que as funções polinomiais, tá? As funções polinomiais, quando eu estudei limite, do estudo de limite com vocês, você não pode esquecer o seguinte: as funções polinomiais e as funções racionais elas são contínuas. São contínuas, isto é, cada função racional e cada função polinomial é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá? Por quê? Porque o limite de uma função polinomial num número real é o valor da função polinomial nesse número. E o limite de uma função racional num ponto do seu domínio é o valor da função racional nesse ponto. Então, as funções racionais, as funções polinomiais e as funções racionais são funções o quê? Contínuas. Tá? Então, plural aqui. Tá? E o corolário dessa... Tá? Isso aqui é fundamental, tá? Para eu gerar exemplos de funções contínuas. Então, diante dessas continuando aqui, você tem um corolário. Corolário é o seguinte: sejam f uma função e A um subconjunto de E. Sejam fg funções, sejam fg funções, sejam fg funções e A um subconjunto de R. Se F e G são contínuas no conjunto A, então a soma das duas é contínua nesse conjunto A. É claro, né? Não é contínua
em A. É claro que isso é verdade. Por quê? Porque admitindo as hipóteses, quais são as hipóteses? F e G são contínuas em A. Então, se eu pegar qualquer ponto de A, as duas funções são contínuas nesse ponto. Portanto, a soma é contínua nesse ponto. Então, tá bom? E um outro corolário é o seguinte: sejam F e G funções, F e G, tá, assim, abusar do português, né? Sejam F e G funções, estou abusando da língua portuguesa, tá? Da escrita. Sejam F e G funções. Não, pare. A coisa mais absurda que um aluno pode dizer é: não, aqui é matemática, não é português. Cara, você não pode aprender nada dissociado da língua. E tem que escrever correto, independente. Se eu escrevo errado aqui, é por falha minha. Porque a minha obrigação é escrever correto. Se eu sei escrever correto, eu tenho que escrever correto. Às vezes eu escrevo errado, mas é por incompetência. Tá certo? Tá? Mas não diga isso. Aqui é aula de cálculo, aula de português. Não, você tem que escrever correto em qualquer disciplina. Tá? Matemática, geografia, história. Já pensou você responder algo em história cheio de erro de gramática, né? Tá? É pior do que língua portuguesa, é pior do que matemática. Tá? E não dá para se aprender matemática sem o domínio da língua. Você precisa de interpretação de texto para entender o enunciado de um problema. Você precisa redação e gramática para quê? Para redigir a solução dos problemas, a solução dos teoremas. Você não faz nada. Você quer fazer tudo usando isso aqui. Usando isso aqui. Usando isso aqui. Fica feio para dedéu. Tá? Fica muito feio. Horrível. Né? Ou então, toda a resposta é um quadradinho com número dentro. Que coisa mais pobre. Tá? Tem que escrever, cara. Tem que usar a língua. Então, se F e G são contínuas, então a soma das duas também é o quê? É contínua. A soma de funções contínuas ainda é uma função contínua. Tá certo? Diga. Corolário é uma proposição que é consequência direta de uma proposição anterior. Tá? Como você demonstrou isso aqui sai rápido. Pronto, então é corolário. Um teorema é uma proposição que tem uma relevância muito grande, ela é impactante, é muito forte. É um resultado, sim, fundamental, tá? Entendi? Ainda tem o lema. O lema é uma proposição que ela é chave para a demonstração de um teorema ou de um conjunto de teoremas. Mas tudo é proposição. São afirmações verdadeiras, tá? Acompanhadas das suas respectivas demonstrações. E a outra proposição, aí eu não vou mais demonstrar, tá? Porque é direto, tá? A proposição é o seguinte: sejam lambda um número real, f uma função e p um número real. Se f é contínuo em p, se f é o quê? Contínuo em p, então, tá? Lambda f é o quê? É contínua em P. Tá? O produto de um escalar por uma função que é contínua em P ainda é uma função contínua em P. Eu vou aproveitar esse enunciado para não escrever mais. É o seguinte, ó. Se A
está contida em R, é um conjunto. Se A é um subconjunto de R e F é contínua no conjunto A, ou seja, se F é contínua em todos os pontos do conjunto A, então lambda F é o quê? É contínua em todos os pontos do conjunto A, ou seja, é contínua onde? Em A. Se F é contínua, se F é uma função contínua, o que quer dizer a F ser contínua? O que é? Ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, a função lambda F é o quê? Contínua. Você entendeu porque eu botei tudo num lugar só? Para não ter que escrever proposição, corolário, aí tem que escrever tudo de novo. Tá bom? Outra proposição, tá? Outra proposição. É claro, ó, né? Ó, se eu demonstrei até aqui, o resto é imediato, tá? Demonstração até aqui é a mesma demonstração para a soma. Usa que o limite de uma constante vezes uma função é a constante vezes o limite da função, do ponto. A outra proposição é o seguinte: sejam FG funções, né, e P o número real. Se FG são duas funções contínuas em P, então o produto das duas é o que? Contínua em P. Tá? É contínua em P. Aí quando sai como corolário disso, o seguinte: se A está contida em R e as duas funções FG são contínuas no conjunto A, então o produto das duas é o quê? É contínua no conjunto A. Tá? E se as duas são funções contínuas, se FG são contínuas, então o produto das duas ainda é o quê? É uma função contínua. Tá? Duas funções que são contínuas no conjunto, o produto das duas é contínuo nesse conjunto. Contínuo em todos os pontos. E se duas funções são contínuas, isto é, se elas são contínuas em todos os pontos dos seus respectivos domínios, então o produto das duas é contínua em cada ponto do domínio do produto. Ok? Quem é o domínio do produto de duas funções? Quem é? A intersecção dos dois domínios. A outra proposição, aqui, sai tudo daí, é o seguinte: sejam P o número real, sejam F uma função, e P o número real. Tá? Se F é contínua em P, tá? Se F é contínua em P e o valor F de P é diferente de zero, então a função 1 sobre F, que é o inverso multiplicativo da F, é contínua em P.
Isso é óbvio, né? Também. Porque o que significa isso aqui? Significa que P pertence ao domínio da 1 sobre F. E como a F está contínua em P, o limite da 1 sobre F em P é 1 sobre o limite da F em P, é 1 sobre F de P, tá? É o valor da função 1 sobre F no ponto P. Então isso é direto, tá? E daí sai o seguinte, se A está contida em R, tá? F é contínua em A. E o valor f de x é diferente de zero. Qualquer que seja o x pertencente a A, então a função 1 sobre f, ela é contínua aonde? Em A. Tá? Entendido? É a consequência do que está anteriormente. E outra coisa, se f é contínua, então 1 sobre f é uma função o quê? É uma função contínua. O inverso multiplicativo de uma função contínua ainda é uma função contínua. O produto de funções contínuas ainda é uma função contínua. E a soma de funções contínuas é uma função contínua. Olha aqui, ó. Só uma coisa aqui que eu vou observar, que alguns alunos sempre, ninguém perguntou, mas muitos alunos me perguntam. É só isso mesmo, se f é contínua, 1 sobre f é contínua, diante de todas as restrições, das duas restrições que aparecem aqui? É, porque, ó, admita que eu demonstrei a primeira parte. Qual é a primeira parte? Que vem até aqui. Tá? Admita que eu demonstrei a segunda parte, que é imediato, que vem até onde? Até aqui. E aí eu vou demonstrar que se f é contínua, então 1 sobre f é contínua. Para mostrar que uma função contínua, basta eu mostrar que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, ó, como é que fica? Aí é a última parte. Admita que eu demonstrei tudo, tá? Admito, ó. Então é o seguinte. Dado P pertencente ao domínio de quem? Da 1 sobre F. Tá? Qual é a hipótese? Qual é a hipótese? Ó, F é uma função o quê? Contínua. A F é uma função contínua. Essa é a hipótese. Então, dado P pertencente ao domínio de F, tem-se duas coisas. Tem-se. Se P está no domínio da 1 sobre F, tá? É porque P está no domínio da F e F de P é o quê? Diferente de zero. Tá? Tá bom? Tá bom? Dado P no domínio da 1 sobre F, primeira coisa que tem. P está no domínio da F e F de P é diferente de zero. Não é isso? Quem são os pontos que estão no domínio da 1 sobre F? São os pontos que estão no domínio da F e que F de P é diferente de zero. Qual é a minha hipótese? Qual é? A minha hipótese é que a F é contínua. O que significa ela ser contínua? É que ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ora, o P está no domínio da F. Logo, a F é o quê? É contínua em P. Ó, mas aí eu demonstrei a primeira parte. Qual foi a primeira parte? Se F é contínua em P e F de P é diferente de zero, 1 sobre F é contínua em P. Daí você tem o quê? Daí a função 1 sobre F é o quê? Contínua em P. Viu? Só para tirar. Então o que é que está demonstrado daqui para cá? Está demonstrado que, dado P no domínio da 1 sobre F, a 1 sobre F é contínua em P. Isto mostra o quê? Que a função 1 sobre F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Isto é,
a função 1